som. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Quero ler um versículo da palavra. Glória a Deus. Apenas um versículo da palavra de Deus. A segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, vamos ler o versículo 4. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos todos juntos, bem forte e bem bonito no 2. 1, 2. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Deus. Podeis tomar o assento, meus irmãos, adorando ao Senhor Jesus Cristo, glorificando a Ele. Graças a Deus, mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade. Agradeço ao pastor Rafael, os irmãos, que nós iremos meditar na palavra de Deus nesta oportunidade. Nosso culto, talvez um dos mais importantes, que é o culto de ensinamento, o culto de celebração da palavra, onde nós somos alimentados, onde nós somos fortificados, onde o Senhor fala com a sua igreja de uma forma especial, nos criando forças e nos sustentando ainda mais através da sua palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero conectar esse versículo que nós lemos, apenas um versículo, mas eu quero conectar esse versículo no contexto das cartas que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Como o pastor sempre diz, nós somos inteligentes, e à medida que eu vou aqui conectando dentro do contexto do versículo, você já vai interpretar este versículo, e nós vamos sair daqui entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer falar conosco. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Eu preciso da sua atenção, quero que você olhe aqui para mim. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos a sua história. O apóstolo Paulo foi o homem, o missionário, talvez depois de Jesus, o que mais pregou, o que mais ensinou, e ele é o responsável por sintetizar a nossa fé. Muito daquilo que nós seguimos na igreja, muito daquilo que nós aprendemos, nós só aprendemos porque Paulo foi um canal de Deus para nos instruir, e ele escreveu cartas à sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, e essas cartas muito têm a nos ensinar. Paulo, ele escreveu 13 cartas, e cada uma das suas cartas tem certas características, são bem diferentes. Como por exemplo, Paulo escreveu a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma carta de doutrina, é uma carta que ensina ideologia. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, uma carta exortativa, pastor Nelson, que exorta aos crentes. Paulo escreveu a carta à igreja em Éfeso, uma carta de doutrina, e a doutrina que ele ensina em Éfeso especialmente é a doutrina da igreja. Paulo escreve aos Colossenses, onde ele fala da doutrina de Cristo, a cristologia. Paulo escreve uma carta muito pessoal, a carta de Filemão, onde ele vai falar de coisas pessoais. Mas Paulo vai escrever a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. E essas 3 cartas, dentro da teologia, nós podemos classificá-las como cartas pastorais. Qual o objetivo de Paulo a escrever cartas pastorais? Ora, o próprio nome já nos mostra isso. Paulo tem a intenção de escrever cartas aos pastores de determinadas igrejas, a fim de ensinar, a fim de exortar, assim de corrigir alguns procedimentos.
de mostrar a esses pastores como eles deveriam se conduzir à igreja ou conduzir a igreja. O objetivo das cartas pastorais é orientar aqueles pastores a se posicionarem dentro da igreja de Deus, até porque Paulo entendia que esses pastores estavam trabalhando com um povo misturado, heterogêneo, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm uma mentalidade diferente, pessoas que gostam de coisas diferentes. Por exemplo, tem pessoas que gostam da cor vermelha, tem outros que gostam do azul. E qual que é o problema em gostar de vermelho ou gostar de azul? Nenhum. E Paulo sabe que esses pastores deveriam trabalhar com um público muito específico, muito diferente. E Paulo vai orientar esses pastores como eles deveriam trabalhar a igreja, ensinar a igreja, doutrinar a igreja. Quando você vai comigo no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo de número 14 e 15, primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículo 14 e 15, nós podemos observar o propósito de Paulo em escrever as suas cartas pastorais, especialmente as cartas a Timóteo. Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, escrevo-te estas coisas. Quem escreve? Paulo. Para quem Paulo escreve? Nesse caso a Timóteo, pastor da igreja. E Paulo tinha a incumbência de orientá-lo. E a Bíblia vai nos dizer: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo está escrevendo estas cartas para que os seus pastores pudessem saber como andar em meio à igreja, a ensinar esta igreja. O autor dessas cartas é Paulo, só que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho a primeira carta e a segunda carta que Paulo vai escrever a Timóteo. Quem é o destinatário? Timóteo. Timóteo recebe essas cartas de Paulo. Timóteo é o filho na fé de Paulo. Timóteo, ele era um morador da cidade de Listra, que ficava na região da Galácia do Sul. Timóteo, ele vai conhecer Paulo enquanto Paulo empreendia a sua segunda viagem missionária. Timóteo, ele era filho de Lóide, era neto de Lóide, filho de Eunice, mas o seu pai, ele era grego. Ele tinha uma certa consistência na fé, ele já era instruído na fé, ele já tinha uma vida piedosa. Porém, Timóteo, ele tinha um pai grego. E por ele ter um pai grego, a sua fé ainda não era muito bem formada. Então Timóteo, porventura, ele não frequentou sinagogas. Ele nem circuncidado era. Mas ele já tinha recebido orientações acerca do Evangelho, porque Eunice, sua mãe, e Lóide, sua avó, eram piedosas, eram crentes, já receberam o Evangelho, e com certeza comunicava a Timóteo as bases fundamentares da fé. Só que ele só vai se converter de verdade, ele só vai ter um encontro com o Evangelho de verdade, a ponto de se tornar um obreiro de Deus, quando ele recebe a visita de Paulo, quando Paulo estava já na sua segunda viagem missionária. É aí que Timóteo vai ouvir de Paulo o Evangelho. É aí que Timóteo vai ouvir de Paulo a palavra de Deus. Por mais que Timóteo já tivesse uma fé meio que sincera, ele recebeu de Paulo a instrução que ele precisava para se tornar um obreiro aprovado. Timóteo vai andar com Paulo. Timóteo vai conviver com Paulo. Timóteo, ele vai passar a andar com Paulo. Ele vai se tornar uma espécie de companheiro de Paulo. Ele vai se tornar uma espécie de obreiro de Paulo. Ele vai andar com Paulo. E quando você vai folhear a palavra de Deus, principalmente no livro de Atos, você vai observar Timóteo andando com Paulo.
Por exemplo, Timóteo, companheiro de Paulo, ele esteve com Paulo quando Paulo visitou a igreja em Filipos, quando Paulo visita a igreja em Tessalônica, quando Paulo visita Atenas, quando Paulo visita Corinto, quando Paulo visita Éfeso, quando Paulo visita Jerusalém, e até quando Paulo estava preso pela sua primeira vez. Timóteo visita Paulo na prisão, até porque a sua primeira prisão não foi uma prisão como se fosse a segunda, que foi uma prisão já para a morte. A sua primeira prisão foi religiosa. Quem perseguiu Paulo na sua primeira prisão foi os religiosos, não foi Roma. Por isso ele pede oração, ele ora, ele clama, e ele é liberto da primeira prisão. E é nesse inteirinho, entre quando ele sai da primeira prisão até que ele chegue na segunda prisão, ele escreve a sua primeira carta a Timóteo. Depois, na segunda prisão, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Mas enquanto isso, Timóteo, ele estava junto com Paulo. Alguns historiadores, alguns ensinadores vão dizer que Timóteo, ele é coautor da carta aos Filipenses. Porque quando Paulo escreve a igreja de Filipe, Paulo estava preso na sua primeira prisão. Timóteo vai visitá-lo e Timóteo até ajuda Paulo na elaboração da carta. Ele é como se fosse um coautor da carta a Filipos. Mas Timóteo estava junto com Paulo. Timóteo andava com Paulo, Timóteo foi ensinado por Paulo, Timóteo foi um obreiro de Paulo, e Timóteo se transforma em uma pessoa de confiança de Paulo. Principalmente, meus irmãos, num período onde o mundo muda, o mundo se transforma. Por quê? Porque após o ano 64 depois de Cristo, o mundo muda a sua maneira de olhar para a igreja. A perseguição aos crentes se torna mais ferrenha. Principalmente depois que Nero coloca fogo em 10 bairros dos 14 bairros de Roma e coloca a culpa nos cristãos. É aí que Timóteo, ele vai ser enviado a Éfeso. Paulo, usando de estratégia, sabia que a cidade de Éfeso era um ponto estratégico para a propagação do evangelho, para o crescimento do evangelho. E Paulo vai enviar Timóteo até Éfeso. Nesse inteirinho muda a situação da perseguição. Os judeus já não mais perseguem tanto os religiosos que se converteram ao cristianismo, mas quem passa a perseguir os cristãos agora é Roma. E Paulo precisa deixar Timóteo em Éfeso, um ponto estratégico. Timóteo era o homem que andava com Paulo. Timóteo, ele era o obreiro de Paulo. Timóteo, ele conhecia Paulo, e Paulo conhecia Timóteo. Tanto é que Paulo vai falar cerca de 3 dificuldades que Timóteo tinha como obreiro. A primeira dificuldade de Timóteo é que ele era tímido, ele era retraído, ele não gostava muito de se posicionar. Só que ele era o pastor da igreja em Éfeso, ele era aquele que precisava ensinar aquela igreja, orientar aquela igreja. É por isso que Paulo, muitas vezes na carta de Timóteo, você vai observar Paulo instruindo Timóteo, exortando Timóteo, dizendo a Timóteo: força, Timóteo, não desista, Timóteo, não fique acanhado, Timóteo, não despreze a tua mocidade, Timóteo, vá adiante, permaneça fiel, pregue a palavra, ensine a palavra. Foi eu que te ensinei, você precisa compartilhar deste evangelho. Timóteo, ele era alguém tímido, Timóteo, ele era jovem. Porém, a juventude de Timóteo não era um problema, não era uma dificuldade. Não para Paulo, não para Timóteo como líder da igreja, mas as pessoas que olhavam para Timóteo, olhavam: esse menino é jovem. Agora, quantos anos Timóteo tinha? Na cultura judaica, de 40 anos para baixo, é considerado jovem. Só que Timóteo, por mais que fosse jovem, ele já tinha uma maturidade. Mas mesmo assim, Paulo é obrigado a ensiná-lo, a exortá-lo, dizendo: Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. A unção que você carrega foi homens de Deus que te deram. Você recebeu pela imposição das minhas mãos. Deus te chamou, Deus te escolheu. Você tem uma estrutura para ensinar, para pregar. Vá adiante, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Uma outra dificuldade que Timóteo tinha é que ele era doente, ele tinha problema no seu estômago. Mas tudo isso não poderia parar Timóteo. Tudo isso não poderia se tornar uma pedra de obstáculo para Timóteo. Não poderia fazer com que Timóteo deixasse de pregar ou de ensinar-se aquela igreja em Éfeso. O grande líder do cristianismo da época, o apóstolo Paulo, ele precisava passar o bastão para alguém. Ele sabia que iria morrer.
Ele sabia que o seu tempo na terra se findaria. Alguém precisava dar continuidade. Alguém precisava continuar o seu legado. E ele tinha Timóteo como verdadeiro filho na fé. E Paulo vai escrever essa primeira carta a Timóteo, para orientar Timóteo, para ensinar Timóteo. Timóteo era alguém de caráter. Timóteo era alguém formado. Timóteo era alguém abalizado. Timóteo não era qualquer obreiro. Timóteo tinha caráter. Timóteo tinha sinceridade. Timóteo tinha amor pelo Evangelho. Se você for na Bíblia comigo, em Filipenses 2, 19 a 23, você vai observar Paulo testificando de Timóteo. Paulo vai falar das qualidades de Timóteo. Paulo vai falar do caráter de Timóteo. Primeira característica do caráter de Timóteo, consegue colocar aí no telão para nós? Filipenses capítulo 2 e versículo 19. Primeiro caráter, ou a primeira característica do caráter de Timóteo, obreiro de Deus, que estava recebendo a orientação de Paulo. A primeira coisa que podemos aprender está no capítulo 2, o versículo 19. Está escrito assim: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual. Primeira característica do caráter de Timóteo, ele era singular. Ele era alguém único, a ponto de Paulo dizer, porque ninguém o tenho de igual sentimento. Ele é único. Ele não é qualquer um. Ele não é qualquer obreiro. Ele é formado. Ele é treinado. Ele é capacitado. Paulo estava com Timóteo em seu coração. Timóteo estava no coração de Paulo, porque ninguém tem de igual sentimento. Ninguém tem de igual sentimento. Segundo, ele é alguém altruísta, que é o contrário de egoísta. Observe comigo o versículo 20 ainda. Porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso estado. O que é alguém egoísta? É alguém que cuida de si próprio. É alguém que não está nem aí com a situação do seu amigo, do seu irmão, do seu companheiro. É alguém que olha somente para si. E o que é alguém altruísta? É alguém que se doa. É alguém que se dedica. É alguém que é companheiro. É alguém que estende a mão. É alguém que abençoa. É alguém que cuida. É alguém que quando olha uma pessoa num estado deplorável, estende a mão para ajudar. Paulo está dizendo, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Eu vou enviar Timóteo, mas Timóteo, ele é alguém singular, ele é alguém simples, ele é alguém puro, ele é alguém que conhece a obra de Deus, que ama a obra de Deus, é altruísta, que cuida, que estende a mão, que vai cuidar de vocês, que vai estender a mão para vocês. Esse era Timóteo que andava com Paulo. A terceira característica do caráter de Timóteo é que ele tinha um caráter provado. Olha o versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha o 22. Mas bem sabeis qual é a sua experiência. E algumas traduções vai dizer Paulo com caráter provado. Paulo ao Timóteo com um caráter provado. Timóteo com um caráter já treinado. Por mais que fosse jovem, ele era maduro na fé. E Paulo está dizendo à igreja que Timóteo ele era alguém provado, que Timóteo ele foi treinado, ele foi trabalhado, ele não caiu de paraquedas. Ele não apareceu do nada, vestiu um terno bonito, pegou uma Bíblia grande e um microfone na mão e foi pregar. Não, ele foi treinado, ele era alguém singular, ele é alguém altruísta, que quer fazer a obra, que quer ajudar pessoas. Ele foi alguém treinado, maturidade, e que serviu a Paulo no Evangelho. Porque o quarto ponto do caráter de Timóteo é que Paulo dá testemunho dizendo que ele serviu comigo no Evangelho. E Paulo vai falar isso. Ele serviu comigo no Evangelho. Paulo tinha essa consciência, pastor Rafael. Paulo tinha essa sensibilidade. Paulo tinha esse entendimento que Timóteo, por mais que fosse alguém treinado por ele, capacitado por ele, não era servo de Paulo.
Não era aquele obreiro que só quer carregar a maleta do pastor porque ele quer ser reconhecido ou ocupar uma posição de destaque. E Paulo também não tem o sentimento de fazer isso, de fazer do obreiro o seu pequeno escravinho, aonde eu vou ele precisa estar, carrega a minha mala, faça o que eu mando, porque se eu tiver misericórdia de ti eu te ajudo. Não, Paulo não tinha esse sentimento, porque ele vai dizer que Timóteo serviu o evangelho com Paulo. Não serviu Paulo no evangelho, mas serviu o evangelho com Paulo. Então Timóteo não serve a Paulo, Timóteo serve com Paulo. E Paulo vai ser claro em dizer, todas as vezes que se refere a Timóteo, como meu filho na fé. Como meu filho, uma expressão carinhosa de um pai que ama o seu filho, de um pai que treina o seu filho, de um pai que cuida do seu filho. Era esse Timóteo que andava com Paulo. Era esse Timóteo que estava recebendo orientações de Paulo em suas cartas. Era esse Timóteo que tinha a necessidade de se tornar um grande pastor, a necessidade de se tornar um grande obreiro. E Paulo preocupado, por quê? Porque era uma época de dificuldade, aonde agora o governo de Roma estava para perseguir os crentes, aonde agora o Estado estava para perseguir os crentes, a igreja estava passando por um momento de dificuldade, heresias estavam sendo implantadas dentro da igreja, falsos mestres se levantavam para atrapalhar a igreja. Paulo vai escrever a sua primeira carta, ensinando a Timóteo como se proceder na igreja, porque ele era o responsável por ensinar a igreja. Ora, nós estamos no culto de ensinamento da palavra. Do que vale eu vir à minha casa aqui e não aprender da palavra, não sair daqui pensando na palavra, não sair daqui refletindo na palavra, não entender o contexto da palavra, para que eu viva e pratique de fato, de verdade, esta palavra. Paulo vai escrever a sua primeira carta, e no capítulo 1 ele vai falar de falsos mestres, e vai dar o seu testemunho, está orientando Timóteo. No capítulo 2, Paulo vai falar para Timóteo como ele deveria lidar com as autoridades. Ore pelas autoridades, foi Deus quem as colocou, são autoridades constituídas por Deus. Imagine Paulo dizendo para Timóteo: ore pelas autoridades, ore pelos reis da terra, para que possamos andar bem, para que a igreja não sofra as consequências. Ora, quem governava na época era Nero, um homem doido, maluco. Mas Paulo está dizendo: olha, é a autoridade de Deus, foi Deus quem colocou, você deve orar, você deve interceder. E no capítulo 2, Paulo vai orientar Timóteo acerca das autoridades. No capítulo 3, Paulo vai falar para nós alguns critérios para a escolha da liderança. Paulo vai orientar Timóteo acerca daqueles que deveriam ser escolhidos para o ministério, daqueles que se assentariam nas primeiras poltronas, daqueles que pegariam talvez o púlpito da igreja para ensinar, aqueles que seriam levantados como homens de Deus. Paulo vai instruir Timóteo no capítulo 3 e vai nos dar alguns critérios. Ele vai dizer: aquele que deseja, aquele que almeja, aquele que anseia o episcopado, coisa boa deseja, excelente obra deseja. Só que na mente de Paulo, o bispo, o presbítero e o pastor é a mesma coisa. Não é cargo, mas é uma função. Não é questão de posicionamento, mas é uma questão de trabalho, e de trabalho árduo. Aquele que deseja, coisa boa deseja, mas entenda que tem trabalho. Entenda que tem o bônus, mas tem um ônus. Entenda que o trabalho é duro, é árduo, que não é apenas posição ou exposição, mas é se dedicar ao evangelho, à causa, à pregação, ao ensino, no momento de dificuldade que a igreja estava passando. Paulo está instruindo Timóteo e vai dar critérios.
O problema nosso, muitas vezes, é que queremos apenas os privilégios da posição de obreiro, mas não queremos trabalho árduo, como nós ouvimos ontem, pela boca do nosso pastor, dizendo que o trabalho é árduo, porque muitos querem a posição e o conforto de se assentar nas primeiras cadeiras, mas não quer se levantar para trabalhar arduamente e entender que Deus chama para que possamos pregar o Evangelho e retirar as almas que caminham para o inferno e colocá-los na direção dos céus. Paulo está instruindo Timóteo: Timóteo, tu vai pregar a palavra, Timóteo, tu vai ensinar a palavra, Timóteo, tu vai escolher homens que vão te ajudar no ministério, mas tenha critério, não escolha qualquer um, não escolha neófito, não escolha bebum, escolha homens que são cheios do Espírito Santo de Deus. Critérios para a escolha da liderança. No capítulo 4, Paulo fala sobre a apostasia. No capítulo 5, Paulo fala como um pastor deve exortar a igreja nas suas mais variadas classes de pessoas, desde o ancião mais velho ao jovem. Como trabalhar com essas classes dentro da igreja, como exortar, como ensinar. Será que é da mesma forma? Claro que não. Tem momentos que é preciso trabalhar de formas diferentes, e Paulo vai ensinar Timóteo. Paulo vai falar com Timóteo como cuidar, como exortar, como trabalhar com as viúvas da igreja. São cartas de orientação, são ensinos para um jovem pastor que precisava colocar a igreja numa posição de destaque. No capítulo 6 da primeira carta, Paulo vai falar sobre os servos, Paulo vai falar sobre os falsos mestres, Paulo vai falar sobre os ricos da igreja. Paulo está instruindo Timóteo, Paulo está trabalhando com Timóteo, para que a igreja possa crescer. Porém, quando você vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo, ele já está preso na sua segunda prisão. Ele sabe que dali não vai sair mais. Ele sabe que dali é apenas para que a sua cabeça possa se prender no ato de ser decapitado. Ele tinha essa noção, ele tinha essa ideia. Ele sabia que não mais sairia da cadeia, por mais que orassem, por mais que buscassem, por mais que intercedessem, por mais que fosse aos Césares da época, por mais que ele tivesse uma cidadania romana, que aliás disso, é por causa da sua cidadania romana que ele não fora crucificado, mas sim decapitado, uma morte rápida. Foi um privilégio para Paulo, mas Paulo sabia que ele não sairia da prisão, e Paulo então vai escrever a sua segunda carta, e vai instruir Timóteo. E quando você olha para a segunda carta, quando você vai ler a segunda carta, John Stott, um dos maiores exegetas do século, ele vai resumir a carta de Paulo a Timóteo na sua segunda em 4 expressões. Quando você lê toda a carta de Paulo a Timóteo, você tira 4 expressões que resumem tudo aquilo que Paulo está ensinando a Timóteo. Eu quero que você aprenda comigo nessa noite. Quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 4. John Stott, ele vai resumir a carta em 4 expressões. A primeira expressão se encontra no capítulo 1 e no versículo 4 da sua segunda carta, que diz assim: 1 e 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para encher-me de gozo. Perdão, 14. É capítulo 1 e versículo 14. Diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em... Então a primeira expressão é guardar o Evangelho. Repita comigo: guardar o Evangelho. De novo, guardar o Evangelho. Resumindo, Timóteo, a segunda carta, a primeira expressão, guardar o Evangelho. Segundo, está no capítulo 2 e no versículo 3. Capítulo 2 e versículo 3. Capítulo 2 e versículo 3, que diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Repita comigo: sofrer pelo Evangelho. De novo, sofrer pelo Evangelho. Terceira expressão que resume a segunda carta de Paulo a Timóteo está no capítulo 3 e versículo 14.
Capítulo 3, versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Terceiro, permanece no Evangelho. Repita comigo: permanece no Evangelho. De novo, a quarta expressão que resume a segunda carta de Paulo a Timóteo está no capítulo 4, no versículo 2: que pregues a palavra. Repita comigo: pregue o Evangelho. De novo, pregue o Evangelho. Agora vai guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho, pregar o Evangelho. Resumiu a segunda carta. Agora, por que Paulo vai instruir Timóteo a guardar o Evangelho, a sofrer pelo Evangelho, a permanecer no Evangelho? Qual é o contexto desse texto? Para que você entenda o versículo que nós lemos, que vai nos dizer que um bom soldado, soldado que milita, ele não pode se embaraçar com as coisas da vida, porque ele precisa agradar aquele que o chamou, aquele que o alistou. Paulo está instruindo Timóteo, num tempo de luta, num tempo de perseguição. Paulo está para morrer, Paulo está para perder a sua cabeça, Paulo está sofrendo, Paulo está angustiado, porque por mais que ele tinha uma visão do céu, ele sabia que precisaria preparar a igreja, preparar Timóteo para dar continuidade. É por isso que ele vai falar de guardar o Evangelho, ele vai falar de sofrer pelo Evangelho, de permanecer no Evangelho, de pregar o Evangelho. Quando você vai comigo na segunda carta, no capítulo 1, e no versículo 8 vai dizer assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Paulo vai instruir Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, e não se envergonhe de mim. Timóteo está envergonhado, Timóteo está com vergonha de Paulo, Paulo está aprisionado. A segunda perseguição é diferente da primeira. A primeira era religiosa, mas a segunda é o Estado que persegue, é o Estado que condena. Paulo já estava sentenciado à morte, e Timóteo envergonhado de Paulo. Paulo vai dizer: Timóteo, não se envergonhe, não tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor, não tenha vergonha de mim, que sou prisioneiro dentro desta cadeia. Por que Paulo vai instruir Timóteo? Porque Timóteo precisava entender, como Paulo, no capítulo 2, no versículo 9, que vai dizer: por isso sofro, por isso estou sofrendo, por isso estou sofrendo trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Por que Paulo estava levando vergonha a Timóteo? Timóteo estava se sentindo envergonhado por causa de Paulo, porque a prisão de Paulo foi uma prisão agora como um malfeitor. E o que é um malfeitor? É um bandido. É por isso que Paulo deveria ser crucificado, com a morte dos piores bandidos. Mas ele tinha cidadania romana e usou dessa prerrogativa. Porém, Timóteo estava com vergonha de Paulo, porque Paulo estava preso. E Paulo vai dizer: Timóteo, eu estou sofrendo trabalhos, sofrendo prisões como um malfeitor. Roma está me colocando como um malfeitor, Roma está me colocando como um bandido. Qual era a prerrogativa de Roma? No ano 64 depois de Cristo, no dia 17/7, trevas, no dia do meu aniversário, o Nero coloca fogo em Roma. Ele queima toda a cidade de Roma. Roma tinha 14 bairros, ele queima 10. Destruição total. E só 4 bairros não são queimados. Interessante. E nesses 4 bairros só tinha judeu e crente morando lá. Dá glória, irmão, de verdade. Só tinha judeu e crente morando lá. É aí que Nero usa da prerrogativa. Quem botou fogo em Roma foi os cristãos. Quem botou fogo em Roma foi os crentes. Vamos perseguir. E agora a igreja estava sofrendo duras perseguições. É aí que Paulo precisa escrever essa carta a Timóteo, para encorajar Timóteo, para fortalecer Timóteo. Por quê? Porque todos aqueles que estavam atrelados a Paulo também poderiam sofrer da mesma punição. Olha o contexto do texto, meu irmão. Olha como não era fácil para Timóteo ser crente. Olha como não era fácil para aquela igreja ser crente, para se organizar como uma igreja.
Eles estavam sofrendo perseguição do Estado. A igreja aqui estava sofrendo risco de vida, de sobrevivência. Era um contexto duro, era um contexto desgraçado. Mas Paulo vai dizer: Timóteo, não se envergonhe de mim, Timóteo. Mas guarda, Timóteo, guarda a palavra, guarda o evangelho. O que é guardar o evangelho, meu irmão? O que é guardar o evangelho? Significa que nós não podemos comprometer o seu conteúdo. Paulo estava instruindo Timóteo: aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu preguei para você, aquilo que eu te orientei, não muda nada da palavra, não. Por mais que você possa ser levado a, como eu, ao calabouço, às prisões, mas guarda a palavra no seu coração, guarda o evangelho no seu coração. Não modifica o evangelho, não muda o evangelho, não faz o evangelho fácil, porque o evangelho não é fácil. Eu gosto desse silêncio, porque eu sei que você está pensando. Guardar o evangelho significa não comprometer o seu conteúdo. Paulo está dizendo: Timóteo, guarda. Guarda, porque você não está aí porque você está colocado por alguém, não. Você está aí porque você recebeu de mim orientação. Você andou comigo, Timóteo. Você foi instruído comigo, Timóteo. Você tem autoridade para estar aí, Timóteo. Você tem autoridade para pregar esta palavra, mas guarda ela no coração. Guarda ela no seu coração. Não muda ela, não. Não falsifica ela, não. Guarda ela. Segundo, Timóteo, eu estou aqui preso. Eu vou morrer. Eu vou ser decapitado. Eu sei disso. Na visão de Paulo não era morte, era ele se oferecendo como libação, como sacrifício vivo. Ele já estava almejando aquilo que ele esperava no futuro. Ele já estava olhando o próprio Cristo, esperando os céus abertos para recebê-lo. Para Paulo aquilo ali não era morte, mas era promoção. Só que Paulo precisava orientar Timóteo que ficaria. Paulo precisaria orientar a igreja que ficaria, porque nós estamos na terra. Nós ainda estamos aqui. Por mais que hoje é legal ser crente, por mais que hoje é chique ser crente, por mais que hoje você tem liberdade para fazer o culto que você quiser, vai chegar um momento que não vai ser assim. Vai chegar um momento que vai ser difícil. Apocalipse 13 vai nos dizer que o anticristo vai vir. E aquele que não tiver a marca da besta, ele não vai viver uma vida fácil na terra. Mas os crentes, os fiéis, os verdadeiros, vão guardar a palavra no coração. Vão guardar a palavra, não vão contaminar-se com os falsos mestres, não vão distorcer a palavra. Então Paulo diz: guarda, Timóteo, o evangelho. Sofre, Timóteo, pelo evangelho. Marte, viva para Cristo, sofre, porque às vezes guardar para nós é até legal. Mas e o momento do sofrimento? E o momento que alguém aponta o dedo para você: tu é crente? E o momento que você é perseguido na tua casa, pelos seus parentes, ou na sua empresa, ou lá no seu trabalho, que alguém aponta o dedão dizendo: você é crente? E aí, como é que é esse negócio de crente? Você, eu só vou na igreja. Ou você fala: sou crente mesmo, cheio do Espírito Santo. E aí? Às vezes é até fácil guardar, mas e na hora de sofrer? E na hora de sofrer para o evangelho? Então Paulo guarda Timóteo o evangelho. Sofre, Timóteo, pelo evangelho. Permanece, Timóteo, no evangelho. Porque Paulo vai dizer: permanece no evangelho. Resista à sedução dos falsos mestres. Resista à sedução do evangelho light que hoje nós estamos vivendo. Onde você vem para a igreja e você só quer sentir o arrepio. E ir para casa e dizer: nossa, que poder. E não muda de vida lá fora. Aí Paulo está dizendo: Timóteo, permanece. Permanece no que, Paulo? Naquilo que tu aprendeu. É os marcos antigos, não remove não. Não muda não. Não faz diferente não. Aquilo que eu te ensinei, guarda, permanece naquilo que eu te ensinei. Permanece no evangelho. É duro, Paulo, é difícil, mas permanece. Nós estamos no século 21, tem tecnologia, mas permanece. Os jovens de hoje é diferente, mas permanece. Os obreiros de hoje está diferente, mas permanece. Paulo está dizendo para Timóteo: por mais que a luta, por mais que a perseguição possa ser ferrenha, permanece naquilo que tu aprendeu. E eu acabo aqui, porque Paulo vai dizer: pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Se faça saber o evangelho. Se faça, Senhor, se faça, Timóteo, o evangelho conhecido através da sua boca. Pregue o evangelho.
E aí o que você vai fazer depois de sair daqui hoje? Pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, compartilhar do Evangelho. Porque se nós queremos a igreja cheia, precisamos pregar o Evangelho. Paulo queria que Timóteo não se embaraçasse com negócios dessa vida, mas que permanecesse fiel à missão de pregar o Evangelho. E o versículo que nós lemos é Paulo usando a imagem do militar, do soldado, que quando se alista para a batalha, ele não tem nenhuma outra visão acerca de nada das coisas dessa vida, senão cumprir com aquilo que o exército lhe impõe, com a missão de defender a sua nação, com a missão de defender o seu país. E Paulo vai dizer: o soldado, o bom soldado que milita, ele não se embaraça com negócios dessa vida, ele não se embaraça, ele não busca as coisas da terra, porque ele tem um só objetivo: agradar aquele que o chamou, agradar aquele que o alistou, agradar aquele que o chamou para ser obreiro. Ele não tem outro objetivo. E muitas vezes nós nos sentimos embaraçados. Eu li esse versículo aqui numa aula que eu estava gravando, deu um choque no meu cérebro. Eu pensei: meu Deus, estou desviado, estou desviado. Mas eu quero, nesse momento, diante de todos os obreiros e diante da igreja, fazer um compromisso aqui. Quero fazer um compromisso aqui. Eu estou fazendo esse compromisso, que não vou me embaraçar com coisas dessa terra, mas vou guardar o verdadeiro Evangelho, vou sofrer pelo Evangelho, vou permanecer no Evangelho e vou pregar o Evangelho. Estou gostando ou não, irmão? E pode ter certeza, com luz acesa ou com luz apagada, eu vou pregar o Evangelho. Não importa. O importante é fazer com que o Evangelho venha a ser conhecido. Eu assumo essa posição, porque esse versículo falou no meu coração. E não tem como nós pregarmos a palavra de Deus sem antes a palavra de Deus falar conosco primeiro. E que se essa palavra faz sentido para você, que você sai daqui refletindo. Guarde, sofra, permaneça, seja fiel, pregue este Evangelho. E não vai caber de gente aqui, porque Jesus, ele é fiel para que a sua obra cresça. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.